professor Geraldino pediu para mudar o nome, então ele acabou mudando para o papel das licitações na qualidade e acessibilidade das refeições nos RUs, que é um estudo aplicado entre as 3 instituições federais do Paraná. Então, eu selecionei, né, as 3 instituições, né, deixa eu seguir o projetinho aqui, né, a introdução. Primeiro, a gente fez ali qual que é o papel da Universidade Federal, né, que o papel dela é importante na promoção social e desenvolvimento social, preparando as carreiras intelectuais, científicas e técnicas. O financiamento, quem que faz o financiamento das instituições federais? O governo federal, através dos impostos. Quais são os desafios das compras públicas? Escassez de recursos, escassez de pessoas, né, nós, e a complexidade das regulamentações, porque vive mudando as normas. Nós estamos com a 14133, que é fresquinha, a 866 já estava desde 93, a gente já estava até meio acostumado, então teve a mudança da legislação e outras normativas, e, é claro, as políticas de permanência estudantil, né, que são as políticas para a retenção de alunos, que busca facilitar o acesso à educação e a criar condições para a continuidade dos estudos. E o restaurante universitário, ele impacta positivamente na vida dos estudantes e dos servidores que utilizam o refeitório. Por quê? Porque muitos alunos, devido à distância também, não têm condições de ter uma alimentação saudável e balanceada. Então, ela é muito importante por causa disso, na qualidade de vida dos nossos alunos também, e isso reduz também a evasão. Aí, nessa análise aí dos termos de referência, a definição do problema ficou: quais os requisitos que devem ser considerados nos termos de referência para a contratação de serviços de fornecimento de refeição? A gente tem um modelinho da CGU lá, que a gente tem um parâmetro do que a gente pode ou não pode fazer. Só que o que acontece? Cada instituição, ela tem uma vivência dela, ela tem um público. Então, através desse estudo individualizado dessas instituições que foram delimitadas, para saber o que elas consideram dentro do ambiente dela. Aí, a delimitação acabou sendo, compreendendo o período de 2022 a 2024, que foi a nova lei, né, porque a nova lei é de 2021, então não tinha o porquê estudar o 866. A UTF-PR, por quê? Porque nós estamos na UTF-PR. Mas por quê? Porque ela é a primeira universidade tecnológica do Brasil. Agora nós temos outras 2 irmãs, né, que é a UTF Rio e a UTF Minas, né, mas na época não fazia parte do escopo. Ela faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e também, né, por sua relevante atuação junto à comunidade, às empresas locais, no sentido de potencializar o que cada região oferece de melhor em termos de trabalho, cultura, lazer, e também nesse estudo acabou contemplando o quê? A UNILA e a UFPR. Por quê? Porque elas também apresentam características que se alinham ao objeto do estudo e também por causa do desenvolvimento regional. Então, as outras universidades, né, tanto do Sul como do resto do Brasil, não foram consideradas. Aí nós temos aqui o que foi a parte do referencial teórico. Claro, né, normal, o que é o restaurante universitário, né, os autores que falavam sobre o assunto, as compras públicas, os dispositivos legais que foram comentados, o que mudou, o que não mudou, enfim, e serviços de alimentação coletiva. O que são serviços de alimentação coletiva? Né, que isso aqui, o AN é unidade alimentícia, unidade de alimentação e nutrição. Isso. Unidade de alimentação e nutrição. Como que são classificados? Elas são institucionais, né? Que são, tipo, a nossa que é institucional, né? Das empresas é institucional. E a comercial, que é restaurante. Né? Ó, comida, professor. Estamos bem. Aí, como que é feito o gerenciamento? É através da concessão. O nosso modelo aqui da UTF-PR é concessão. A empresa vem e ela administra tudo e ela faz tudo. A autogestão era o antigo modelo da UFPR, onde você tinha parte de servidores também trabalhando diretamente no RU. Nós temos, nesse modelo da concessão, o servidor, ele basicamente ele é para fiscalizar, gestor de contrato, fiscal técnico, fiscal administrativo. Na parte da autogestão, além de ele ser o fiscal, ele está ali diretamente interferindo ali na produção. E o sistema de distribuição das refeições é o seguinte:
Das 3 instituições analisadas, a UTFPR, ela é o modelo descentralizado. A empresa de alimentação, ela traz as pessoas, traz o alimento e ela produz totalmente aqui o alimento. Tem que ser confeccionado, tem que ser preparado o alimento dentro da universidade. A UFPR também, tem que ser tudo, a estrutura tem que estar aqui, só pode usar o que está aqui. Outro modelo que tem para as empresas, que é o centralizado, é quando a empresa de alimentação, ela na sede própria dela, ela faz a alimentação, coloca as cubas e vai lá na empresa, lá no hospital, aonde for que faz, e ela faz a distribuição desses alimentos. Tá? O problema é que pode faltar comida, que foi um modelo que teve aqui anteriormente na UTFPR, ou depende a distância, porque o transporte da alimentação, ela não pode ficar muito tempo transportando, porque a comida azeda, porque tem, né, refrigeração, enfim. E o modelo da Unila, ele é um modelo misto, onde a parte da pré-preparação, porque ela não tem espaço físico, tá? Então ela permite que a pré-preparação de alguns tipos de alimento, tipo verduras, legumes, eles sejam lavados, né, higienizados na sede da empresa, onde eles vêm empacotadinhos, né, e mais alguns outros tipos de alimentos que já têm que vir preparados, e daí eles terminam a produção no restaurante universitário da Unila, e daí eles fazem a distribuição, tá? Aí a metodologia, é claro, né, análise dos termos de referência, fontes de dados dos sites oficiais do governo, mais os relatórios de gestão da universidade de cada uma que a gente olhou lá no Google. É um estudo qualitativo com análise de dados secundários, né, método de análise de conteúdo, utilizando as técnicas investigativas que incluem a pesquisa bibliográfica, análise documental, enfim, a gente trabalha com licitação, trabalha com isso, a gente esmiuçou aí para ter um melhor entendimento. Aí aqui, os aspectos congruentes, todas elas usam legislação e normas. Norma da Anvisa, porque serviço de alimentação, são coisas muito específicas. Ela tem uma normativa muito pesada, igual você ser produtor de leite. A Anvisa é muito rigorosa. Tá? Então, elas, além de utilizarem as leis normais, elas têm as leis de saneamento, de manipulação de alimento, de boas práticas de manipulação de alimento, a parte de sustentabilidade, descarte de lixo, a parte... Então, são N fatores. Então, elas têm que usar todas elas são iguais. Em relação ao subsídio, todas as universidades dão para o aluno que não tem condições o subsídio, onde ele não paga a refeição, né? Ele tem ali o auxílio estudantil. Número de funcionários, todas elas explicaram ali a quantidade mínima de funcionários, né? No mínimo um nutricionista, no mínimo um preparador, todas elas têm especificados lá, e claro que cada um dentro da sua particularidade, né? Que nós vamos ver mais para frente. Os servidores, qual a função dos servidores? Nesse caso, todos os servidores têm função de a parte de compras e gestão de contrato, fiscal de contrato. Nenhum servidor interfere diretamente na preparação da alimentação. A qualidade dos alimentos e composição do cardápio, todas elas seguem a normativa da alimentação que tem lá conforme o decreto lá internacional da ONU, que tem que estar tudo bonitinho, tudo dentro da legalidade. A questão dos aspectos divergentes. Todos os 3 termos de referência falam que tem que ter aquisição de alimentos da agricultura familiar. Por quê? Porque quando a universidade pede para que seja comprado da agricultura familiar, acaba tendo um desenvolvimento na região ao redor, que tem que fornecer esses alimentos frescos. Só que o que acontece? No caso da UTFPR, ela diz assim, poderá fazer a aquisição de 30% da agricultura familiar. Poderá. Eu não quero, não vou fazer. No caso da Unila e da UFPR, ela deverá. Então, obrigatoriamente, essas 2 instituições elas têm que fazer a aquisição da agricultura familiar. Participação de empresas também, vai do valor também, que nós vamos ver mais no quadro à frente. Então, tem micro e pequenas empresas, né? E tem ali, por causa do valor, no caso da UFPR, acabou sendo cooperativas devido ao volume. Público atendido. Isso aqui é um caso interessante. A UTFPR, ela fala público atendido, alunos, discentes, servidores
e o pessoal dos terceirizados ali com autorização do DIRPLAN. A UFPR é servidores terceirizados, filhos de servidores até 12 anos, e mais o pessoal que vem aí para um evento tem autorização para comer no RU. Aqui não, aqui a gente tem que pedir autorização e a DIRPLAN tem que dar, né, Lu? No caso da Unila, ela não contempla os filhos, mas ela tem os servidores, os terceirizados normais, que são aqueles que estão no dia a dia, e os terceirizados eventuais. Porque como ela está ali perto do Parque de Itaipu, o pessoal que também vai descarregar em Itaipu também pode comer na universidade. Então, as outras duas são mais amplas. E, em relação aos dias, a UFPR diz que todo dia tem almoço. Café da manhã, almoço e janta. Todo dia. Sábado, domingo, feriado, independente do calendário acadêmico. Não importa. O RU, aqui na Dr. Five, está funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana. A Unila diz somente de segunda a sexta, né? Não, e sábado somente café, não tem almoço. E a nossa, o TFPR, é almoço e janta de segunda a sexta e sábado almoço, e não tem café da manhã. Então, a UFPR ela é mais ampla em relação à parte de alimentação. Espaços físicos é a infraestrutura, que tem que usar o da universidade, né? Além dos materiais que eles têm que trazer, aí aqui os aspectos divergentes, aqui que eu já comentei, né, em relação à quantidade também de alimentação, né, no caso, o TFPR são 432 mil, e da UFPR aqui é um absurdo, porque só no café da manhã é 282 mil, almoço 1.500.000, né, então é claro que em relação a volume, isso daí ganha bastante também. Aí, em relação às considerações finais, que eu fiz também uma colinha aqui também, o objetivo foi, primeiro, a curiosidade. Por que aqui o nosso é diferente dos outros? Porque a grama do outro é mais verde que a minha. E a gente é servidor público e faz processos de compra e surgem esses questionamentos. Então, o objetivo foi realizar uma análise para saber o que cada órgão, porque cada um faz de um jeito diferente, o que eles estão considerando para fazer a delimitação desse valor. Aí, o que acontece em relação aos resultados? Precisa de um controle mais eficiente dos processos relacionados a esses tipos de serviço de alimentação. Por quê? Para a gente, fazendo uma definição melhor, reduzir custos, minimizar desperdícios, identificar os desvios e os erros, e também para o apoio na elaboração dos próximos orçamentos. Né? Também a padronização das práticas administrativas, principalmente porque os recursos são escassos, e, claro, futuras pesquisas para a implementação de políticas públicas de permanência dos alunos na universidade, né? E também para aprimorar a qualidade dos serviços de alimentação das universidades, beneficiando a comunidade acadêmica como um todo. Amém.